mais sobre o crédito no agronegócio e como a gente pode se preparar para captar mais investimentos. Mas antes disso, apenas algumas informações em relação ao andamento do webinário, tá? Nós teremos no final um momento para perguntas, então fiquem à vontade, por favor, de colocar as suas dúvidas aqui no botãozinho do Q&A na parte central da tela de vocês, tá? Fica aqui no meio o botão de Q&A para perguntas. E além disso, também a gente pede para interagirem com a gente no botãozinho do bate-papo ali do chat, deixando seus comentários, as suas sugestões. Então, perguntas no Q&A e comentários e sugestões ali no bate-papo. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar, então, os nossos convidados aqui para vocês. Roberto Lima, nosso primeiro convidado, ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, mestre em finanças pela FGV, ele também é professor de finanças, foi diretor financeiro do Grupo Ultra, foi conselheiro em diversas empresas familiares, fundador da Magno Consultores também. Roberto, seja muito bem-vindo. E também o Alfredo, ele é formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado na FGV, pós-graduado na USP também, foi CFO em grandes grupos como Syngenta, Monsanto, Lenovo, Samsung, entre outros grandes grupos, e durante a sua carreira executiva conduziu também inúmeras transações em relação a fusões e aquisições. Hoje exerce também a posição de diretor vogal do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E por fim, o João Paulo, aqui da ZMP, engenheiro agrônomo, pós-graduado em marketing, em gestão empresarial, em gestão do agronegócio. Ele tem mais de 30 anos de experiência em multinacional e é sócio fundador da ZMP. Então, antes de começar, eu gostaria de passar para o João Paulo para dar uma boa tarde para vocês, para explicar o porquê a gente está aqui e também para chamar o Alfredo e o Roberto para esse bate-papo. Muito obrigada, João Paulo, é com você. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente estava das MP com muita expectativa de poder organizar esse webinar aqui para vocês. Afinal de contas, desde o início das pandemias, quando começaram as webinars, as lives, se discutiu muita coisa, né? Felizmente, o público teve acesso a muitos temas interessantes. Nós, das MP, nos preocupamos muito com os conteúdos que nós poderíamos trazer para vocês. Trouxemos temas de liderança, temas de inovação, temas de empreendedorismo, pesquisas de mercado. Mas nós observamos, e sempre tentando, preocupados em agregar valor, que teve um tema que foi muito pouco discutido no mercado. E se vocês observarem, os colegas nossos de outras empresas, de outras consultorias que estão também oferecendo o webinar no mercado, que não se discutiu nada ou muito pouco sobre gestão de crédito, de finanças, e é um pouco estranho. Na verdade, o agro envolve aí números aí na casa de 700 bilhões de reais por ano, né? 2 bilhões de reais por dia, tanto dinheiro envolvido com agro, números que não param de crescer, nossa balança comercial toda envolvida com agro, e estranhamente não se discutiu quase nada sobre finanças, sobre geração de crédito, sobre a nossa situação das empresas nesse momento. E por isso nós falamos, poxa, nós temos um compromisso com os clientes que estiveram conosco em todos esses momentos de webinar, de live, os nossos clientes da consultoria, em trazer alguma coisa. E fomos cobrados por isso também. Então, dessa forma, nós temos hoje uma aliança estratégica muito grande com um parceiro fantástico de extrema capacidade e profissionalismo, que é a Magno Consultoria, que é muito focada nessa área de financeira e gestão. E nós convidamos 2 dos diretores para estar aqui com vocês e nós vamos compartilhar um pouco dessa preocupação com vocês. Queria que desse um oi e um olá para vocês, o Alfredo e o Roberto. Alfredo, dá um oi para o público aí, por favor. Olá, como vão? Tudo bem? Devo confessar que essa é a minha primeira experiência de um webinar. A gente costuma dizer que fica super nervoso diante de uma plateia, mas eu poderia dizer que talvez eu esteja muito mais nervoso e ansioso por falar com vocês através do vídeo.
mas eu espero que nós possamos aí conduzir bem esse bate-papo, essa é a intenção, que não seja apenas uma apresentação, que seja uma conversa e que nós possamos transmitir a vocês alguns insights sobre isso que o João nos disse e poder, ao final, poder bater um papo com vocês, respondendo perguntas e interagindo de forma mais intensa. Obrigado, João. Legal, bom ter você aqui, Alfredo. E aí, Roberto? Roberto, tá sem som. Aí, legal. Opa. Beleza. Boa tarde a todos. Depois de 6 meses de pandemia e home office, já não devia estar deixando o microfone desligado, não é isso? Então, para mim é uma satisfação grande estar com todos aqui. Acho que vai ser um momento interessante, né? A gente tem um período muito especial, né? A gente, na nossa atividade, digo que nossa atividade é principalmente fazer os nossos clientes ganharem mais dinheiro. Quer dizer, esse é o foco da nossa atividade. Minha, do Alfredo, né, de todos os colegas da consultoria, também do João, né, de todos os nossos parceiros. E o momento que nós estamos vivendo, nós vamos ter oportunidade de conversar aqui, é um momento muito especial. Eu diria que a gente não viveu um momento como esse ainda aqui na economia brasileira. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, né? E merece a reflexão de todos nós, né? Esse é o propósito aqui da nossa conversa. Que bacana. Alfredo, Roberto, eu estou muito feliz de ter vocês conosco. A gente tem um público muito bacana, muitos líderes de empresas, revendas, consultoria aqui com a gente. E nós vamos começar já. Pois bem, o pessoal está esperando e eu já vou lançar a primeira pergunta. Vamos lá. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Começou a pandemia, as empresas se assustaram, suspenderam o crédito, não tinha dinheiro no mercado, veio a Covid, Selic baixando, o agro bombou, né? E fica a pergunta, né? Até foi a chamada nossa para esse webinar. De fato, e tudo mudou. No começo parecia que não tinha crédito, de repente começou a aparecer o crédito. De fato, Roberto, peça para você, o mercado tem dinheiro? Essa é uma pergunta muito interessante, viu, João? Eu acho que esse é um dos fenômenos, né? Eu diria que a gente deveria endereçar 2 fenômenos importantíssimos nesse momento que a gente está vivendo, a economia brasileira como um todo, e o agro em especial, né? Porque a gente fala do agro como se fosse uma novidade. O agro é uma atividade que existe no Brasil desde que começa o Brasil, tá certo? É uma atividade tradicional. Mas o agro, como ele existe agora, com a dimensão que ele tem, uma dimensão mundial de fato, e principalmente com grandes empresas sendo criadas, empresas que estão se internacionalizando, abrindo capital, isso realmente é uma novidade aqui no mercado brasileiro, tá certo? E é fruto toda essa transformação, né? Hoje em dia, o mercado não só tem muito dinheiro, como olha muito para o agro em relação a esse muito dinheiro. Eu gostaria de compartilhar uma visão importante para todos, para a gente conseguir enxergar o que nós estamos falando. Então, observe o seguinte, um fenômeno importantíssimo para a nossa reflexão nesse momento são as taxas de juros no Brasil. Se nós olhamos aqui os últimos 20 anos, que a gente consegue enxergar as taxas de juros, a gente tem taxa de juros acima de 25%. Neste momento, a taxa de juros no Brasil de referência é de 2%. Isso nunca existiu. Pelo menos no tempo, todo o nosso tempo, a gente nunca viu uma taxa de juros. A taxa de juros real de referência
ela é praticamente zero. Não só esse ano, se olharmos a previsão do ano que vem, essa taxa de juros continua zero, né? Se a gente vê previsões de taxa de juros, Selic nesse momento 2%, Selic o ano que vem 3%. Né? Então, isso é algo que o mercado não está acostumado. Nós não estamos acostumados com isso. Se pegarmos a Europa, se pegar os Estados Unidos, ele já vinha há algum tempo com taxas de juros baixas, mas nós não estamos acostumados. O Brasil, de uma maneira geral, né, principalmente os investidores, estão acostumados com taxas de juros muito elevadas. O impacto, por exemplo, do ponto de vista do governo brasileiro, você imagina o governo brasileiro com a dívida na faixa de 4 trilhões, no momento que ele pega uma taxa de juros, traz de 12 para 2, ele economizou 10%, são 400 bilhões por ano. Então, esses impactos são impactos que a gente ainda está aprendendo a conviver. Quem está acostumado a viver com taxa de juros fixa, tendo que correr muito pouco risco, aplicando em título do governo, tem que pensar numa vida diferente. Então, esse é um dos fenômenos que a gente tem que levar em conta nas empresas, né? E a gente vai tratar disso aqui, qual é o impacto disso para as empresas, tá certo? E como que isso pode ser utilizado. Um segundo fenômeno importante é a grande liquidez que tem nas economias. Desde o começo do ano, com a pandemia, a gente está vendo que os bancos centrais eles estão injetando muito dinheiro na economia. Você vê os Estados Unidos injetando 2 trilhões na economia, a União Europeia 750 bilhões de euros, né, que quase 1 trilhão de dólares, né? O Brasil falando em 700 bilhões de reais, tá certo? Qual é o impacto disso? Então, a questão não é dinheiro, como você falou, tá certo, João? Dinheiro tem muito dinheiro, tá certo? Por outro lado, taxas de juros muito baixas, né? Como é que isso impacta para as empresas, né? Esse, vamos dizer assim, é o foco, né, nosso aqui de discussão. Como que as empresas podem aproveitar isso, essa taxa de juros baixa? Então, se eu puder trazer para vocês um primeiro insight em relação a isso, que eu acho que é importante. O primeiro reflexo de uma taxa de juros baixa, como a gente está vivendo agora, é que um número muito maior de projetos de investimentos, eles se tornam viáveis. Isso é um impacto enorme para as empresas. Então, se a gente imaginar taxa de juros, do lado esquerdo a gente está vendo a taxa de juros, com a taxa de juros alta, que é um histórico nosso, a gente tem poucos projetos que se viabilizam. Quando a gente reduz a taxa de juros, a gente pode olhar que muito mais projetos começam a ser viáveis, né? Isso, na verdade, vem de uma curva conhecida, né? Que é todos os agentes econômicos, né? Quer dizer, todas as empresas, elas têm oportunidade de crescimento e elas têm oportunidade de investimento. No entanto, alguns investimentos que a empresa consegue visualizar, ou a qual ela tem acesso, alguns poucos investimentos têm altos retornos. E esses retornos eles vão caindo. Quando a taxa de juros é baixa, as empresas conseguem acessar poucos investimentos. Poucos investimentos são viáveis. Na medida que cai a taxa de juros, aumentam as oportunidades de investimento para cada empresa. Então, esse é o primeiro impacto extremamente importante, né? Isso é extremamente importante para o agro também, extremamente importante. Isso vale para todas as empresas, tá certo? Aumenta enormemente as oportunidades de investimento para as empresas com essa taxa de juros baixa. Qual é Não, eu ia falar uma coisa importante, né? Eu gosto desse seu gráfico aqui, porque muitas vezes não deveria ser, mas pode acontecer de uma empresa que a curto prazo de tempo passado
tenha submetido um projeto, ou tenha analisado um projeto, engavetado um projeto, e que talvez não ocorreu, que aquele mesmo projeto que foi engavetado ou submetido por um banco, e o banco não aprovou por causa do payback, talvez, alguma coisa assim, hoje esse projeto seria viável, certo? Exatamente. Mas perfeito. Essa eu acho que é a consequência primeira, João. E a diferença das taxas de juros que nós estamos falando não é pequena, é muito grande, né? Bem, um outro ponto importante que a gente tem que observar é o seguinte: quando a gente vai falar de investimentos, a gente tem que pensar, apesar do investimento, muitos mais investimentos serem viáveis, né? A gente tem que pensar que o investimento ele tem que dar retorno. Porque se eu vou viabilizar e vou aceitar investimentos com menores taxas, mais investimentos, eu tenho que ter a capacidade de fazer a gestão desses investimentos, né? É o que a gente chama governança do investimento, né? Então, o primeiro ponto que é extremamente importante é fazer a devida análise de viabilidade dos investimentos, né? Quer dizer, se nós temos uma taxa de retorno que nós temos que atingir, eu tenho que avaliar se esse investimento vai alcançar essa taxa de retorno, né? O investimento ele não é bom por sua natureza, né? Ele é bom desde que ele gere um retorno acima do custo de capital, que é o que nós vamos mostrar aqui, né? Inclusive como é que a gente encara essa questão do financiamento do investimento, né? Quando a gente fala de governança, a gente fala, a empresa está organizada internamente para fazer a seleção e para fazer o gerenciamento desses investimentos, né? Normalmente, você constitui dentro da empresa o que se chama escritório de projeto, comitês de investimento, né? Esse escritório de projeto, esses comitês de investimento, eles vão definir quais são os critérios que devem ser observados para aprovação de investimento. Vão dar a prioridade de investimentos, né? Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que pensar na aderência estratégica do investimento, né? Eu não vou investir em algo simplesmente porque o retorno é bom. Eu vou investir em algo porque a estratégia da empresa está focada na expansão, por exemplo, na distribuição. Então, minha prioridade é ter um market share maior na distribuição naquela região, eu vou para esse foco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que formatar o meu investimento para eu crescer naquela região com um investimento tal que o retorno dê viabilidade em relação ao custo do investimento, ao custo de capital. E por último, que é importante, é ter uma boa estrutura de acompanhamento após o início do investimento, né? A gente fala acompanhamento da implantação e o pós, né? As lições aprendidas, né? Quer dizer, é fundamental a gente não olhar o resultado do investimento só ao final. Você tem que ter um acompanhamento periódico e sistemático, né? Para você poder realmente tomar e fazer os desvios necessários durante o caminho, né? O segundo ponto importante para os investimentos, que a gente vai tratar em seguida, diz respeito à forma de financiar o investimento. O que a gente vai mostrar para vocês, né, e vai mostrar aqui, é que dependendo de como você financia o investimento, você aumenta muito a rentabilidade do investimento. Você reduz o risco do investimento, né? Então, um ponto importante do financiamento é o prazo. Um segundo ponto, nós vamos mostrar a questão de moeda. E um terceiro ponto é a forma de remuneração desse financiamento. Então, só para trazer o ponto, João, que você começou com a questão de disponibilidade de recursos, e nós vamos falar em seguida, né, como que as empresas podem se organizar para que elas tragam mais recursos, recursos de melhor qualidade, né? Nós vamos falar disso em seguida. O outro ponto, que é o fenômeno número 1 que a gente está colocando, é a questão da baixa taxa de juros, né? E que essa baixa taxa de juros, ela viabiliza um maior crescimento das empresas, porque as empresas têm disponíveis
um maior número de investimentos que são viáveis. E tem uma outra coisa interessante, João, que é evidente que o mercado, em relação a isso, já vai se apercebendo, né? É que o próprio valor das empresas, com isso, muda. Porque as empresas, o valor das empresas é dado basicamente por da mesma forma como você faz o cálculo da viabilidade do investimento, você faz o cálculo de um valor de empresa. Então, quando cai a taxa de juros, os valores das empresas automaticamente aumentam. Para se ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil hoje, olha o fenômeno, né? Muitas vezes isso passa desapercebido. Se vocês olharem a revista Veja da semana passada, tinha na capa da revista Veja, sendo 900 mil novos investidores na Bolsa. E hoje tive uma matéria, acesso a uma matéria, de uma jornalista da Gazone, ela falando que neste momento, na Bolsa de Valores aqui no Brasil, tem 2.980.000 pessoas físicas investidores. São quase 3 milhões de investidores pessoa física. Só esse ano, que entraram na Bolsa, mais de 1 milhão de investidores entraram neste ano. Há 2 anos atrás, em 2018, eram 800 mil investidores. Então, isso que está ocorrendo, este impacto do crescimento de número de investidores, é pela redução da taxa de juros. Isso também favorece o aumento do valor das empresas, né? Se a gente olhar o índice de valor das empresas, né, o Ibovespa, né, que hoje está acima de 100 mil pontos, né, ele recentemente chegou a 40 mil pontos. Como numa situação que a gente tem, continua subindo a Bolsa de Valores, tá certo? Isso, em parte, esse fenômeno da baixa taxa de juros. Alfredo, você quer fazer algum comentário, Alfredo? A única observação, obrigado, Roberto, obrigado, João, pela oportunidade aqui de estar interagindo com vocês e todos os ouvintes. Importante só apenas reforçando esse fenômeno da taxa de juros, que do ponto de vista de taxa de juros real, a economia brasileira, assim como a economia de países desenvolvidos, está trabalhando com taxas de juros reais negativas. Porque ao você subtrair da taxa de juros base, que são os 2% que o Roberto mencionou, que é a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros brasileira, para o índice de inflação projetado entre 3% e 3,5%, ou 2%, 2,5%, seja qual for a projeção que cada um de nós acreditemos, nós estamos falando de taxas de juros negativas, o que nunca ocorreu na história recente do Brasil e de muitas economias desenvolvidas. Isso traz outros desafios, traz desafios enormes para as pessoas que têm recursos e que precisam investir esses recursos, porque se investirem esses recursos em aplicações financeiras tradicionais, vão provavelmente ter rendimentos negativos ao longo do tempo, o que é impensável do ponto de vista de um investidor. E reforça, portanto, que bons projetos têm sim recursos disponíveis, porém tem que ser bons projetos de empresas que estejam preparadas para apresentá-los e para implementá-los de forma eficiente e constante. Né? Eu acho que só reforçando o ponto aqui que o Roberto nos trouxe. Ô Alfredo, legal esse ponto, porque exatamente onde vinha minha pergunta para vocês. Porque eu ia perguntar o seguinte, poxa, os juros caem e a gente precisa preparar a nossa cabeça, né? Porque a gente tem que ver o todo. Quando o Roberto trouxe a primeira lâmina mostrando que, talvez na geração de todo mundo que está nos assistindo, nós nunca vimos isso. Mas isso não é só isso, né? Ao juros cair, muda a dívida do governo, muda toda a questão da economia, muda a questão dos investidores, muda a quantidade de dinheiro no mercado, muda aquelas pessoas que deixavam
o dinheiro investido em questões conservadoras e agora sai investindo nas empresas, muda o cenário geral. Mas o ponto é que o fato de ter dinheiro não significa que o dinheiro é fácil captar, ou que você captura de uma maneira com um juro barato, só porque o Selic caiu. Essa é uma questão, uma equação muito importante. E aí vem minha pergunta para vocês. Como as empresas devem fazer para captar esse dinheiro de uma forma inteligente? Eu pergunto para vocês. João, é muito bom o teu ponto, muito bom mesmo. Eu queria mostrar este ponto, né? Porque essa perspectiva que as empresas devem ter e que o mercado tem em relação às empresas, né? Com juros baixos, sobram mais recursos na conta da empresa. O orçamento da empresa sobra mais recurso. E qual é a referência básica do mercado? O mercado aprendeu a usar um termo chamado EBITDA, né? Hoje em dia é tudo EBITDA, não é isso? Na verdade, assim, o que é esse EBITDA quando a gente olha, né? O EBITDA, ele é um lucro operacional da empresa, tá certo? Que desse lucro a empresa tira a despesa de juros, tira o que ela investe, na verdade, tira a depreciação, tira o imposto e chega no lucro líquido. O que acontece? Quando cai essa taxa de juros, automaticamente sobra mais dinheiro para a empresa. E o mercado sabe disso. Qual é o impacto via o mercado num primeiro momento, né? Quer dizer, uma das utilizações dos EBITDAs, a gente pode olhar que todas as grandes empresas, quando ela apresenta o relatório, pode olhar, toda empresa de capital aberto, a primeira página, o resumo do relatório quanto foi o EBITDA, como foi a margem EBITDA. Por quê? Porque o EBITDA, o mercado usa o EBITDA como um limite de endividamento da empresa. É talvez o principal indicador, o principal KPI. Então, é normal o mercado falar, a dívida da empresa tem que estar abaixo de 4 EBITDA, né? Isso é a lógica tradicional do mercado. O que acontece agora? Como a taxa de juros caiu muito, significa que as empresas podem se endividar com mais EBITDAs, né? Quer dizer, ela pode crescer a dívida. Então, isso é um fenômeno, é o segundo lado do fenômeno. Não só as empresas têm mais oportunidade de investimento, porque a taxa de juros é mais baixa, como as empresas também devem ter mais disponibilidade de recurso, porque sobra mais dinheiro com menor juros, como ela tem mais oferta de crédito, né? E aí, para essa questão que você está colocando, João, eu queria trazer um ponto, né? Antes de colocar como a empresa se organiza para trazer, tá certo? E esse ponto é o seguinte, né? Quando a empresa ela vai tomar o financiamento, né? Agora com bastante recurso disponível, quais são os cuidados que a empresa tem que ter, né? O primeiro cuidado que a empresa tem que ter é com relação ao risco, né? Então, não é porque o recurso está disponível que a empresa tem que tomar. Quando a empresa vai tomar o recurso, primeiro ela tem que pensar no risco. Um dos riscos, o prazo do financiamento. Se ela vai fazer um investimento, ela tem que olhar o payback do investimento com o prazo do financiamento. Ela tem que casar um com o outro. Com relação à moeda, a empresa tem que tomar o financiamento com a moeda compatível com a renda do investimento. Então, por exemplo, uma empresa que vende tudo no mercado interno, ela deve evitar tomar o financiamento com uma moeda estrangeira. Ela vai ficar descasada em moeda. Ela aumenta o risco, né? Quantidade de dívida. Não é porque tem o recurso disponível também que a empresa tem que tomar. Quanto maior o nível de endividamento, mais aumenta o risco da empresa. Se bem que, como eu vou falar em seguida, para você melhorar a rentabilidade da empresa, você deve tomar financiamento.
aquela máxima que a gente escuta, porque o Brasil tem umas coisas curiosas, né? A gente escuta muita gente dizer no Brasil, né? Não, o melhor é não ter dívida nenhuma. Porque nós fomos acostumados com uma economia de juros altos, de muita flutuação, tá certo? E de baixa gestão. Então, olha, na dúvida, eu não tomo dívida, mas eu vou mostrar que isso é um erro do ponto de vista de rentabilidade, né? Quando a gente está falando de rentabilidade, então a primeira coisa é a questão do risco. A segunda coisa é a rentabilidade. Suponha que a gente tem um investimento que gera 15%. Tem lá, compramos um novo terminal, compramos um silo novo, abrimos uma nova filial, o retorno do investimento é 15%. Quer dizer, quanto que o sócio da empresa vai ganhar? Se o retorno é 15%, o sócio deve ganhar 15%, tá certo? Essa é a lógica que a gente entende. No entanto, se esse sócio conseguir tomar um financiamento com 10% de custo, o investimento deu 15, ele pagou 10 o financiamento, para ele sobra 20. Então, se você quer otimizar o seu retorno, se você quer aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu lucro, você tem que se valer do financiamento. Então, são duas coisas importantes no financiamento. Eu tenho que saber tomar o financiamento e se eu quero melhorar o meu retorno, eu devo tomar o financiamento também, né? Pessoal, Roberto, acho que só para ficar bem claro aí, a comparação que o Roberto está fazendo é o seguinte: existem algumas empresas, eu conheço várias, que o cara, não são muitas, mas algumas que a pessoa fala assim, eu vou virar com o meu próprio capital de giro, não quero mais mexer com o banco. Então imagina que você tem 10 estalecas lá, e você fala, eu vou esperar juntar 10 estalecas porque meu investimento custa 10. Você pegou seu próprio investimento, gastou seu próprio dinheiro que você juntou, poderia estar investido em sei lá, valorizando em alguma coisa. Você foi lá e investiu. Investiu, ele vai retornar 15. É isso que mesmo. Falando. Se você, em vez de esperar juntar o dinheiro, você pega num banco, você pegou lá os mesmos 10, certo? E você vai pagar uma taxa menor do que o retorno. Então, você ganha no valor dos 15 que você ia ganhar e a diferença da taxa que você está pagando versus o retorno. João, apenas para complementar aqui, para ajudar nossos colegas que estão nos acompanhando aqui. Não é só uma questão de ser uma alavancagem financeira positiva, como nós chamamos, que é o que você descreveu, tá, João? Também tem o que a gente chama de time value, valor no tempo. Toda vez que você reduz e posterga um investimento que é positivo do ponto de vista de retorno, ainda mais considerando que as taxas de juros brasileiras reais são negativas para quem está aplicando, nós, mortais, né, que estamos aplicando, possivelmente vamos ter retornos negativos em nossas aplicações. Ao você postergar um investimento, você também está retardando o retorno desse investimento, não é? Então, você tem dois efeitos. O primeiro efeito é não ter o investimento já em marcha, porque você está tentando economizar recursos para fazê-lo, e, adicionado a isso, você está desalavancando a companhia, ou seja, tem uma alavancagem negativa pelo fato de não estar tomando os financiamentos que você poderia tomar de forma consciente, de forma organizada, para você colocar o seu investimento em marcha, não é? Então, você tem esses dois impactos. E uma coisa que nós vamos falar na frente é que a gente também não precisa ficar pensando só em banco, que é super importante, tem um papel absolutamente fundamental na economia brasileira e na economia de qualquer país, mas existem outras alternativas, outras possibilidades que a gente vai falar um pouquinho na frente, tá? Então, eu queria complementar isso, João. Alfredo, deixa eu perguntar uma dúvida. Nós estamos falando para um cara, para uma pessoa, para um empresário, que vou imaginar que a vida está tranquila
e ele está nos olhando aqui, ele precisa tomar uma decisão e ele fala, poxa, é importante eu me alavancar para ter um alavancamento, uma alavancagem positiva. Legal, está claro, com juro baixo, vale a pena, se bem planejado, eu investir. Mas vamos imaginar que a vida não foi bonitinha. Ele está super alavancado, com taxas altas, porque ele está pagando os juros do passado. E não tinha 2% até alguns anos atrás. E o que eu faço nesse caso? Eu estou todo arrebentado, estou endividado, e estou em curto prazo com uma alavancagem altíssima, olhando essa grande possibilidade com juro baixo agora. E aí? Contrata a consultoria da Magno Investimento. Alfredo, posso dar um primeiro passo e você vem em seguida? Por favor, eu acho que vai ajudar. Excelente questão. Excelente mesmo, e esse ponto a gente quer endereçar mesmo, tá certo? Quando a gente fala de dívida, João, e com esse quadro que a gente vai ver, você vai ver como é que se faz, inclusive, essa troca, tá certo? Assim, quando a gente... Aqui. Que é a questão que você tinha colocado há pouco, na verdade, é como que a gente atrai recursos, né, para a empresa. É isso? Acho que aqui é fundamental a gente olhar o seguinte. Aí nós estamos falando de crédito, fundamentalmente, tá certo? De financiamento. Quando a gente fala de crédito, a gente tem que ter em mente, as empresas têm que ter em mente, o que a gente chama os 3 Cs do crédito, né? São os 3 Cs. Capacidade, confiança e colateral, que significa garantia, na verdade, né? Quando a gente vai tomar um crédito. O que é a capacidade? Na verdade, assim, quem vai emprestar o recurso, ele está olhando a capacidade que esta empresa vai ter de retornar o que está sendo emprestado. Não só pela taxa de juros, mas pelo principal. Então, o mercado vinha trabalhando, né, com uma limitação em cima do EBITDA, né? Esse é o indicador-chave. Tem outros indicadores, esse é o principal indicador, tá certo? Então, enquanto você estiver abaixo dessa faixa, você pode captar. Então, se eu estou com 2 EBITDAs, é só calcular o EBITDA, eu captar mais 2, né, eu tenho capacidade. Segundo ponto importante é a confiança propriamente dita, né? Isso vem do histórico da empresa, né, do tomador no mercado, né? Como é que ele se comportou ao longo do tempo, esse histórico é muito importante, tá certo? Vem dos ratings, né? Quer dizer, todas as empresas, elas têm um rating dentro do banco, os bancos de uma maneira geral, ou se a empresa emitir um papel, esse papel vai ter um rating, né? Esse rating tem a ver com histórico, tem a ver com uma série de indicadores financeiros, né? Não é à toa que o banco pede os demonstrativos financeiros e faz a análise financeira, né? Tem a ver com a governança da empresa, esse termo de governança, né? Se você observar bem, João, hoje em dia todo mundo fala do ESG, né? ESG, não é isso? Quer dizer, o G do ESG, né? A importância no caso do social, do ambiental, environment, né? E governance, né? Quer dizer, a governança hoje está em tudo, né? A governança tem a ver como a empresa se relaciona com o mercado, como que ela dá informação, a transparência, se ela é auditada, se ela não é auditada, tá certo? A qualidade dos demonstrativos financeiros e das informações. Então, isso é uma relação de confiança, tá certo? E o ponto de vista do collateral, que a gente chama, da garantia, dependendo da qualidade das garantias e da quantidade, também é uma alternativa para você atrair recursos, né? Então, o que eu estou colocando aqui com aquela tua questão, né? Eu tenho certeza que o Alfredo consegue complementar bem, mas os 3 pontos principais, e todo mundo passa por isso aqui, tá certo? Você tem que olhar a capacidade da empresa, não é ilimitada,
Por isso, quando você fala uma empresa muito endividada, isso não é... Então, um ponto importante, a empresa tem que ir atrás de rentabilidade. Tem que ir atrás da rentabilidade. Não é só porque sobra recurso para ela. Porque no momento que ela aumenta a rentabilidade, que ela aumenta o EBITDA, ela aumenta a sua capacidade de captar recursos. E com isso, ela aumenta a sua capacidade de investir. Vocês lembram que nós começamos a história com investimento. Que é importante para você avançar com o investimento, para você rentabilizar o investimento, você tem que pôr o financiamento. Então, vocês vejam como isso tudo está interligado. Por isso que a gente fala, o nosso foco é aumentar o resultado. Resultado, capacidade de financiamento, alavancagem e retorno no final, tá certo? Mais investimento, mais crescimento para a empresa, tá certo? Isso é um ciclo que a gente chama, né? Um ciclo virtuoso. Você quer completar, Alfredo, em relação a essa captação? Sim, eu gostaria de complementar no seguinte, endereçando até um pouquinho mais a questão do João. O João dizendo assim, pô, mas se eu já estou endividado, como é que eu faço para aproveitar uma oportunidade de redução de taxa de juros do mercado doméstico e do mercado internacional? Não é? A gente costuma endereçar isso dizendo da seguinte maneira, as empresas têm que ter, independentemente do seu porte, pequenas, grandes ou médias, e a gente vê muito isso nas grandes, é o seguinte, é o que a gente chama de administração ativa da dívida. As empresas que têm o hábito de tomar financiamento e que têm bons projetos, estão sempre atentas aos movimentos que os mercados nacionais, domésticos e internacionais fazem em relação à movimentação da taxa de juros. Hoje mesmo, se nós olharmos o jornal, a gente vai ver que tem uma notícia lá dizendo, por exemplo, que a Suzano e a Petrobras vão agora endereçar bonds no mercado internacional, porque há uma janela. Essas empresas seguramente não precisam tomar esse recurso exatamente neste momento, embora tenham projetos de crescimento, tenham projetos de investimento. Porém, quando há uma oportunidade, como elas já são conhecidas e acompanham o mercado de dívida, elas, quando existem uma janela de oportunidade, aproveitam essa janela e trocam a sua dívida. Então, João, muitas das vezes, o que as companhias também devem fazer é trocar a sua dívida, que é muito cara, por uma dívida mais barata, e isso, por sua vez, capitaliza a companhia e faz com que ela tenha mais oportunidade de investir recursos em projetos que sejam bons, que tenham bons retornos. Então, eu só estou dando um exemplo, óbvio que tem toda uma técnica para se fazer isso, mas é muito importante, João, principalmente as empresas que não têm o hábito de fazer isso, precisam debutar. O Roberto e eu, a gente brinca, que é como se fosse realmente uma festa de debutante. Nós precisamos debutar. Empresas que não têm experiência precisam iniciar a testar o mercado financeiro e criar uma reputação que permita a elas fazer troca de dívida ou se alavancar de maneira eficiente, porque são conhecidas pelo mercado financeiro. É importante ter um bom projeto? Não tenha dúvida nenhuma. Porém, se você nunca apresentar esses projetos para o mercado financeiro e começar a se financiar, você nunca vai ser conhecido pelo mercado. E, portanto, você, possivelmente, quando tentar acessar os mercados financeiros, vai ter uma taxa de juros maior. Então, isso é muito importante. É um complemento que eu faço aqui à questão do Roberto. Alfredo, sua resposta foi muito boa. Ou seja, é possível o cara trocar dívida. Eu acho que essa resposta é legal. Mas eu vou aproveitar essa sua reflexão e eu vou te fazer uma pergunta muito importante para os nossos internautas aqui. Você trabalhou na Monsanto, você trabalhou na Syngenta. Eu estou falando Monsanto e Syngenta, que são duas empresas do agro, e ao trabalhar nas empresas do agro, você conheceu o sistema de distribuição Brasil. Você deu consultoria para cooperativa, você deu consultoria para revenda. Então, você conhece o agro, né? E a Magno Consultoria tem pilares no agronegócio, indústria do agronegócio. Então, a Magno conhece o agronegócio. Pois bem,
nós falamos que o Brasil, que o agro não para, que o agro está bem, que o agro está forte, mas eu tenho uma dúvida e eu quero te perguntar. Eu acho que o agro evoluiu muito, eu sou agricultor também e estou há 34 anos no agro. O agro evoluiu muito em vários aspectos. Até pelas horas dedicadas em lives de todos os assuntos, e eu quase não vi discussão financeira, gestão e crédito na telinha, eu te pergunto, a gestão de crédito e finanças no agronegócio, você acha que ela se sofisticou proporcionalmente o que se sofisticou o agronegócio? Super legal, João, você colocar esse tema na mesa. Ia pedir aqui, Roberto, eu queria só botar um slidezinho aqui na tela. Ele é assim, um pouco emblemático em relação a isso que você está colocando, né, João? Que eu vejo assim, ó. Eu acho que os nossos colegas aqui estão observando, né, João? Estão vendo, sim. Eu vejo isso assim. O agronegócio brasileiro, além de ser absolutamente tradicional, né, o Roberto nos trouxe essa, desde que o Brasil se conhece como Brasil, a atividade agrícola sempre existiu e sempre existirá. Eu acho que a nossa grande vocação é a vocação agrícola mesmo, não é? E o que é muito interessante, quando a gente olha da porteira para dentro, se você me permitir colocar essa questão dessa maneira, o Brasil tem uma das maiores, se não a melhor tecnologia agrícola que existe no mundo. Não é? A gente vê investimentos em todos os segmentos da produtividade, da gestão sustentável. Muito se fala da agressão ao meio ambiente, o que não é uma verdade. A legislação brasileira de preservação ambiental é uma das mais modernas do mundo e que não existe no mundo nenhuma legislação que transfere ao produtor rural a obrigação de manutenção de áreas verdes. Só o Brasil tem esse tipo de legislação, não é? Então, falando de um ponto de vista genérico, da porteira para dentro, o Brasil é absolutamente estado da arte em relação à produtividade e tecnologia agrícola. Agora, a gente tem que levar isso como se fosse aqui um vão entre essa estrada aqui da esquerda para a estrada da direita. Quer dizer, como é que a gente faz agora trazer tudo isso para a área financeira e econômica das empresas, né? Então, temos aí um vão, temos aí um abismo que nós precisamos construir uma ponte, né? E todos nós sabemos que a atividade rural, seja ela a do produtor, a dos nossos, do setor de revendas, do setor da indústria, do setor de logística ligada ao agronegócio, é uma atividade intrinsecamente de risco. Nós temos vários riscos, né? Riscos climáticos, risco de preço, risco de câmbio, né? O Roberto já mencionou isso. É uma atividade que requer alto grau de investimento, seja em capital de giro, seja em investimento de capital fixo, ou seja, compra de coisas, né? Compra de ativos fixos, não é? E ele tem um grau de alavancagem financeira alto. Por quê? Porque nós sabemos que os produtores rurais, que são quem no final do dia necessitam dos recursos, precisam de pelo menos um financiamento safra para poder tocar os seus negócios, o que acaba se transladando para toda a cadeia de produção e toda a cadeia econômica do agronegócio, não é? Então, como é que a gente tem que fazer essa translação, quer dizer, toda essa sofisticação agrícola ou de produção, nós temos que transladar para a gestão financeira e econômica dos agentes financeiros que participam dessa cadeia de produção, desde o produtor até o vendedor final, até a indústria, ou até o revendedor, ou seja, quem for, não é? E nesse sentido, uma das coisas que é muito importante a gente se lembrar é o seguinte, quando a gente fala de financiamento, quando a gente fala de alternativas, de trazer recursos financeiros, eles não são necessariamente baseados na obtenção de financiamentos do setor bancário. De novo, super importante, super relevante, tem um papel absolutamente fundamental
dentro da cadeia de produção, de qualquer cadeia de produção, em especial na cadeia agrícola. Porém, há outros mercados que nós precisamos acessar, sejam empresas pequenas, médias ou grandes. E esses mercados, que a gente chama de mercado não bancário, colocado entre aspas, como mercado de capitais, seja de debêntures, CRAs, FDICs e outros instrumentos, sejam entidades transnacionais de financiamentos, como a IFC, o Banco Mundial, todos e vários outros partícipes podem contribuir para que nós possamos alavancar o negócio, o agronegócio brasileiro de forma positiva. E adicionado a isso, só para complementar, é absolutamente fundamental que nós tenhamos uma boa governança, bons projetos, sabermos estruturar de forma adequada como vamos implementar os nossos investimentos e projetos, como vamos acompanhá-los, para que os investidores se sintam confortáveis e seguros de que eles vão investir os seus recursos em projetos e em empresas que terão capacidade para retornar, para implementar esses projetos e retornar o recurso financeiro de forma adequada. Excelente. Roberto, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria, eu acho que o ponto que você traz é muito importante, Alfredo, e isso está ligado com o que o João pergunta, né? Que o grande desafio das empresas, de uma maneira geral, no agro principalmente, né? Porque essas empresas elas estão se desenvolvendo agora, né? O grande desafio, de fato, é você criar empresas focadas em dar resultado. Não é pouco resultado, focadas realmente para serem empresas rentáveis. As boas empresas, as excelentes empresas, são empresas que crescem continuamente e têm rentabilidade acima da rentabilidade média do setor. Esse é um desafio. Isso não é simples. Isso não depende de uma pessoa. Isso depende de uma organização. Isso depende de pessoas de equipes bem preparadas, né? Isso depende de uma estratégia, isso depende de liderança, isso depende de saber usar a capacidade financeira. Esse é um desafio enorme que as empresas têm, né? E eu acho que é isso que está no limiar das empresas do agro. Essa é a grande transformação, né? Hoje em dia, o agro é menina dos olhos do mercado, não é isso? Mas o desafio das empresas, eu acho que todos que estão nas empresas, né? A gente sente isso o tempo todo, né? Como que realmente eu tiro o máximo possível aqui, tá certo? Esse é o desafio, né? Que é um desafio de gestão, A diferença nas empresas é gestão, né? Então, esse acho que é um ponto essencial, Alfredo. Não só gestão financeira, mas a gestão da empresa como um todo. Foco no resultado, foco no crescimento. Roberto, eu acho bacana para quem está nos assistindo, tem muitos líderes aqui de empresas, eu conheço vários aqui, agradeço eles estarem conosco. De fato, eu conheço muito de algumas que estão aqui e do setor. Houve muita preocupação com servir o produtor, levar tecnologia, treinar a equipe de vendas, equipamentos, mas decididamente não foi proporcional, não é que não aconteceu, mas não foi proporcional o investimento na preparação, no aprendizado, no treinamento, do nível de gestão das empresas, mas mais especificamente das pessoas responsáveis pela área financeira. Principalmente porque os bancos investem muito e os caras são muito treinados e as opções também são rápidas. O que se tinha em dezembro do ano passado não é o que tem agora. É quase injusto. E o jogo é um jogo muito grande. Então, quando você faz uma reflexão nas empresas, e eu acho legal, eu fiz essa pergunta para vocês, porque eu imaginava a resposta, o grau de sofisticação ele tem que acompanhar. Mesmo que você tenha que correr um pouco atrás, mas corra. Corra. Porque, de fato, gente, eu vou falar para vocês como consultor de muitas empresas. Nós não estamos acompanhando o mercado. Ah, João Paulo, a minha tá bom, a sua tá, mas o mercado não tá. Nós não estamos acompanhando. E João, é super importante. Desculpa, João, interrompi você, perdão. É super importante que você está colocando, porque
E aqui independe do tamanho da companhia. Não é? O que você está colocando é super fundamental, porque, embora haja esses dois fatores que o Roberto nos trouxe, liquidez e juros baixos, os projetos têm que ser bons projetos, porque senão as pessoas não vão colocar seus recursos em projetos que não forem bons. E essa sofisticação financeira é absolutamente obrigatória, porque ela leva o patamar das companhias para um outro patamar e elas vão ser vistas de forma diferente pelos investidores. Vão ter as empresas que têm uma sofisticação maior, essas terão acesso a melhores recursos de mais longo prazo, com melhores taxas de juros, das outras que também terão recursos, mas talvez um pouco menos e talvez com custos mais caros, porque o investidor vai enxergar essa companhia como uma companhia de maior risco, não é? Então, essa também é uma balança que a gente precisa observar. Deixa eu fazer, João, deixa eu fazer. É muito legal isso que a gente... Porque a gente fala de financiamento pensando que me dá um dinheiro aí. Mas o que a gente está mostrando aqui é o seguinte, quanto mais resultado eu tenho, mais dinheiro eu consigo. É o contrário. Quem não tem resultado, menos dinheiro consegue. Então, o desafio primeiro da empresa... E quando a gente fala do ponto de vista financeiro, nós não estamos olhando só o financiamento. Você tem que olhar a empresa, como faz a empresa ganhar mais dinheiro. Com isso, você tem condições de captar mais recursos, tá certo? Então, a gente tem que ter em mente, a empresa, todo dia ela morre um pouco. Não é que ela melhora. Se você não fizer uma mudança todo dia a tendência dela é morrer um pouco. Como é que você faz para ter uma empresa vigorosa? Você tem que dar aquela energia na empresa todo dia. Você tem que acordar pensando o que você vai melhorar continuamente. Quer dizer, quem achar que a inércia da empresa é melhorar, está equivocado. A inércia da empresa é piorar. É o concorrente entrar no lugar, tá certo? Então, a empresa precisa de muita energia positiva em cima dela, tá certo? Esse é o desafio que todo mundo tem, que a gente tem que ter em mente. Eu gostei, adorei o que você falou para os gestores aqui. Se você entrar numa empresa imaginando de manhã cedo, olha, todo dia minha empresa morre um pouco. Se eu não correr, ela vai morrer um pouco. E se eu não me preparar? É fantástico isso, fantástico. Pessoal, a gente já está 1 hora aqui conversando e tem várias perguntas boas, eu já olhei o nosso Q&A. Mariana, cadê você? Socorre a gente aqui com as perguntas, porque nós vamos dar trabalho para o Roberto e para o Alfredo aqui com as perguntas. Por favor, nos ajuda aqui. Estou aqui, pessoal. Temos sim algumas perguntas e muito obrigada para quem está participando, tá? Quem está interagindo com a gente. Mas segue então a primeira pergunta. Se a maior oferta de crédito pode significar maior poder de negociação para a cadeia de distribuição frente aos fornecedores de insumos? Repete a pergunta, por favor. Repete, Mariana. Deu uma travada, né? Sim, ó. A pessoa gostaria de saber se a maior oferta de crédito pode significar maior poder de negociação para a cadeia de distribuição frente aos fornecedores de insumos. Roberto, se você me permitir, eu quero endereçar essa questão, me complemente aqui naquilo que eu me esquecer. Eu acho que sim, Mariana, e para o nosso colega que fez a pergunta, super interessante, sim, obviamente que uma empresa com maior capital, seja ele de empréstimo ou capital próprio, pode sim ter melhores negociações com os seus fornecedores, porque nós sabemos, principalmente quando se trata de fornecedores de multinacionais, de insumos, que eu acho que é a questão, existem, vamos dizer assim, benefícios, né, ou vantagens para se, por exemplo, pagar antecipadamente ou negociar melhores prazos, melhores formas de pagar. Sim, isso é um fato. Porém, a gente
o cuidado, talvez a armadilha que a gente não pode cair é o seguinte, é que não basta a gente ter um bom processo de barganha com os fornecedores. Isso é fundamental, obviamente, mas ele sempre será limitado, não é? O que efetivamente pode fazer com que uma empresa na área de distribuição cresça e tenha melhores resultados, e aí eu volto para a questão do Roberto, é gestão operacional, não é só financeira. A financeira é absolutamente fundamental, mas a gestão operacional é ainda mais fundamental. Porque se nós não conseguirmos, além de comprar bem, pagar bem, mas saber vender bem, colocar o produto no produtor correto, cuidar para que a gente conceda crédito de forma responsável para os nossos clientes, aproveitar sinergias, o tempo todo pensar em eficiência, em economia de escala, essa situação vai ser temporária. A gente pode ter bons resultados no primeiro momento, mas eles não serão permanentes, né? Como o Roberto brincou aqui, a empresa morre todo dia um pouquinho. Então, a gente tem que pensar sempre em crescer, aumentar a eficiência e olhar também para a nossa gestão operacional, e não somente para a gestão financeira. Ok, respondido. Vamos lá, Mari, segunda pergunta. Vamos lá. Seguindo o cenário, qual o custo médio ponderado de capital, WACC, a ser usado como taxa de desconto nos cálculos atuais de VPL? Muito boa. Posso responder, Alfredo? Você complementa? Eu imaginei que você quisesse responder por essa. Essa não é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Eu acho que, se vocês lembrarem, né? Claro, João, até você lembra que eu fiz um quadrinho, né? Mostrando um investimento rende 15%. Aí eu tomo a dívida com 10%, né? E sobra 20 pro sócio, né? 10 do financiamento e 20 do sócio, se for meio a meio, dá um custo médio de 15. Então, o que o nosso amigo aqui está perguntando é qual é esse 15 que foi apresentado, é esse mesmo, qual é a taxa, né? A pergunta ela é muito boa. O que ocorre agora, né? Essa taxa de financiamento, eu vou dar para vocês, o agro sempre trabalhou no Brasil com uma taxa diferenciada, né? Porque você tinha um custo específico do setor agro, tá certo? Do financiamento direcionado pelo governo, principalmente, né? Então, tinha um diferencial de taxa de mercado e a taxa do crédito do agro. E hoje em dia essas taxas já são as mesmas taxas. Então, assim, para você fazer esse cálculo, você tem que tomar primeiro a taxa de financiamento que a empresa está tendo, tá certo? Para você dizer. Então, quanto que a sua empresa está captando? Por isso que, na medida que você melhora a sua capacidade de captação, você baixa esse custo e sua taxa de corte, né, o WACC, é menor. Então, você tem que olhar quanto sua empresa está captando. É só olhar, você faz a taxa média, vamos dizer que a sua taxa média de captação, quer dizer, hoje em dia pode ser 8%, né? Então, 8%. Aí você tem que levar em conta quanto é a taxa de atratividade do investidor, né? Nós podemos pôr uma taxa de atratividade do investidor de 12, por exemplo, tá certo? Se você usar metade de um, metade do outro, né? Você vai chegar numa taxa de 10% como taxa média, tá certo? Então, o que eu digo para você, com certeza, essa taxa é uma taxa que é bem menor do que era há algum tempo, tá certo? Não é os 2% que nós apresentamos, né? Porque o 2% é a chamada taxa livre de risco, né? E as empresas tomam uma taxa que hoje em dia a gente está vendo taxas vindo para a faixa de 6%, é a taxa de captação que a gente está vendo, né? Empresas que eventualmente até tomam um pouquinho mais baixo, mas podem tomar na faixa de 6%. Empresas médias estão tomando na faixa de 10%, né? Financiamento.
e aí você tem que ponderar com o custo de capital, né? O custo de capital, o custo do recurso próprio, ele é mais alto do que o custo do financiamento. Ao contrário do que se pensa, que o custo do recurso próprio não tem custo, ele deve ser colocado no cálculo da taxa média com uma taxa superior à taxa de financiamento de mercado. Ok. Vamos lá, Mari, próxima. Vamos lá. Próxima pergunta, então. Qual a solução para conseguir crédito para custeio rural em pequenas propriedades a um custo menor? As cooperativas têm gerado muito caixa. Seriam elas a alternativa para capital barato no campo? Aqui eu vou me permitir aqui tentar endereçar a questão, não é? Cooperativa sempre tem um papel importante, né, principalmente nos produtores rurais de pequenas propriedades, em especial no sul do país, onde elas se constituem basicamente na forma de cooperativas, né? Sim, as cooperativas sempre serão um grande vamos dizer, uma entidade que pode oferecer crédito. Mas as cooperativas também estão diante da mesma problemática. Nós estivemos, alguns anos atrás, fazendo um trabalho numa grande cooperativa brasileira e a gente observava que existia na operação da cooperativa uma situação na qual a cooperativa, pelo seu porte, pelo seu tamanho, podia acessar mercados financeiros mais interessantes e repassava essas condições para os pequenos produtores, com um pequeno spread, uma pequena margem, né? E nós, naquele momento, já imaginávamos que, no futuro, esses spreads, com a taxa de juros caminhando por patamares menores, que isso já se tornaria tão menos relevante hoje em dia você olhar para o potencial de financiamento que uma grande cooperativa pode tomar vis-à-vis o próprio setor bancário tradicional, que talvez hoje se fosse um produtor pequeno ou médio, eu procuraria comparar se, ao acessar uma cooperativa, eu teria realmente taxas de financiamento tão mais vantajosas do que aquelas que eu conseguiria junto ao setor bancário tradicional. A diferença, eventualmente, esteja mais no oferecimento de garantias. Enquanto na cooperativa o produtor tem uma relação mais íntima com a cooperativa, e isso pode, eventualmente, exigir um rol de garantias menor, quando você vai para o setor bancário tradicional, isso já é um pouco diferente. Mas, sob o ponto de vista de custo, eu tenho um pouco de dúvida se isso ainda é vantajoso para o produtor pequeno e médio. Posso complementar, Alfredo, por favor? Se a gente observar, primeiro assim, eu acredito muito nas cooperativas e acredito muito nas cooperativas de crédito. Se nós olharmos no período recente no Brasil, o maior crescimento no mercado financeiro foram as cooperativas de crédito. É um fenômeno. Tá? Quem tem tomado participação nos bancos, e no Brasil a gente sabe que tem uma concentração grande, né? Tem poucos bancos que dominam parcela expressiva do crédito no Brasil. Quem tem feito mudar essa situação são cooperativas de crédito, né? Muitas delas originárias, né, das cooperativas agrícolas. Então, assim, complementando o que o Alfredo colocou, realmente tem que fazer essa comparação, mas eu acredito sim que as cooperativas de crédito, né, e as próprias cooperativas, elas são e devem ser uma alternativa muito interessante, né, para os pequenos, médios produtores. E a gente está vendo até já empresas maiores utilizando crédito de cooperativas, né, e das cooperativas de crédito, né? Todas elas originadas dentro do setor agro, né? As principais, né? Muito fortes.
oferecendo basicamente todos os produtos, muito competitivas do ponto de vista de custo, né? Eu acho que assim, a minha avaliação é que é uma excelente alternativa. Tá? Mas o ponto importante que o Alfredo trouxe, Roberto, eu acho que vale, é que sempre houve um paradigma no mercado que era real, é que quem tinha o crédito rural tinha uma vantagem. E nesse novo mundo, independente se é cooperativa, não importa quem tenha, hoje nesse novo mundo, não só de crédito rural vive o homem, vai. Tem outras opções. Então, quando a cooperativa, via cooperativa de crédito, que é, como você disse, tem várias oportunidades, mas via o recurso que ela captar, ela pode ter um outro recurso que não é crédito rural, ou uma outra empresa do setor agro pode ter outros recursos que não crédito rural. Porque hoje não existe essa desigualdade como existia antes. O ponto importante é que para você ter esse outro recurso, volta tudo que o Roberto e o Alfredo falaram lá atrás. Você tem que ter uma excelente gestão para fazer uma boa captura. Mas o importante é que aquela muleta que existia antes, a cooperativa tem o crédito rural, eu não tenho, tal, essa diferença não existe mais. Hoje se igualou muito no mercado. Tem muito recurso não crédito rural, que está ótimo. Tanto é que as cooperativas estão captando outros recursos para se fortalecer. Mariana, pelo tempo, nós vamos ter que fazer a última pergunta. Você vai escolher uma e deixa o seu critério escolher e faça. O papo tá bom, mas o tempo tá acabando, então vamos para a última pergunta. Vamos lá. Com a Selic a 2%, as taxas hoje estão a 6% ao ano, baixas no nosso histórico, mas caras em relação à Selic. Elas não deveriam estar mais baixas? Qual a perspectiva da Selic para a safra 21 e 22? Essa é a última pergunta. Posso começar, Alfredo? Você complementa? Bem, assim, primeiro vamos começar. Tem duas coisas aqui. A questão é muito interessante, né? Quer dizer, a questão presente sempre, né? A questão de taxa de juros no Brasil. Primeiro, assim, vamos observar que é uma enorme diferença, tá? Inclusive do próprio spread, se a gente olhar, já tem uma queda bastante grande, né? Porque nós já estamos falando de 2 para 6, né? O spread é 4, né? Aí, então, tem o governo está trabalhando, acho que de maneira bastante ativa em relação a isso, para reduzir esse spread, né? Tem toda uma desregulamentação, né? Uma nova regulamentação do mercado, depois o Alfredo pode até esclarecer um pouco, aumentando a competitividade, né? Muita fintech, né? Tem cadastro positivo, tem uma série de ações, isso está dentro da agenda do ministro, né? Quer dizer, ele, de maneira muito interessante, ele está procurando trazer uma maior competitividade para esse mercado, né? Eu acho que a gente vai ver, né? Eu tenho essa esperança que a gente vai ver esse spread cair, né? Primeira coisa. Segundo, Selic que tá prevista para o ano que vem, tá certo? Prevista, né? O mercado está olhando o ano que vem 3%, né? Selic 2% esse ano, né? Selic 3% o ano que vem, tá certo? E eu só quero complementar, porque é interessante a pergunta pelo seguinte, né? O setor agro está vivendo um momento muito... O ano é muito bom, né? O ano é muito bom. Quer dizer, a safra é muito boa, é muito grande, tá certo? O câmbio está muito favorável, né? Eu só queria chamar a atenção o seguinte, a gente não deve e não pode, desse ponto, traçar uma curva que a realidade é essa no futuro, tá certo? Então, assim, a gente tem muitas coisas positivas, mas a gente tem que estar alerta, né? Porque tem uma conjunção que é extremamente favorável, né? A gente tem que estar sempre alerta como é que vai ser o futuro. Do ponto de vista da taxa de juros, tudo indica que a gente vai manter essa taxa de juros pelo menos para o ano de 21, né? Se não tiver nenhuma novidade grande, né? Deve se manter nessa faixa. Então, a resposta é: a Selic deve continuar assim e o governo trabalhando forte para as taxas de juros caírem mais um pouco, né? Para cair o spread. Para cair o spread. E a terceira notícia, para o agro de maneira geral, pessoal, vamos ficar alerta. Esse mundo nosso, que está numa combinação perfeita aí, as commodities altas, o dólar alto ajudando as commodities e tal, em tese, ele pode ser um pouco fantasioso. Mas não vamos discutir commodities hoje, pelo amor de Deus, que não é o momento. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar, já estouramos um pouquinho.
Eu queria passar primeiro para o Roberto, depois para o Alfredo fazer as considerações finais. Por favor, Roberto. Não, acho que meu ponto é esse mesmo. Acho que eu tenho, evidente, um cenário extremamente. Eu acredito, né, o que eu vejo, o que eu enxergo, né, e o que acompanho do agro, né, do setor. Eu lembro do agro há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um quarto da produção de grãos, né? Eu lembro do agro com 60 milhões de toneladas. Eu nunca esqueço, eu conto essa história que é muito interessante. Tinha uma empresa fazendo 50 anos, uma importante empresa do setor, trouxe um economista americano e ele falava assim: o futuro do agro é no Brasil. Eu pensei, ele falava assim, olha, aí ele traçava todo um quadro e falava, olha, o Brasil pode chegar a 200 milhões de toneladas, né? E eu pensei comigo, nossa, eles contrataram um palestrante americano e ele veio aqui agradar a plateia. Sinceramente, foi o que eu pensei naquele momento. Nós já estamos com 250 milhões de toneladas, acima disso esse ano, tá certo? E os cenários que a gente vê, realmente a gente consegue ver o agro chegando nos 300, 400 milhões de toneladas, né? E com o potencial de ser, de fato, a primeira empresa, o primeiro país no mundo no setor, né? Então, eu vejo de maneira assim, extremamente positiva, atrativa, enormes desafios, tá certo? Enormes desafios, né? Para criar, vamos dizer, as grandes empresas, né? Que estão sendo criadas aí no setor, não só as grandes empresas, as médias empresas fortes, né, produtores fortes, né, com capacidade realmente de crescer continuamente, tá, João? É isso aí. Que bom. Beleza. Do meu lado aqui, João, queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar essa pequena palestra aqui com o Roberto e em especial com as MP. Agradecer ao time todo, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que é um prazer enorme poder falar do agronegócio brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é um dos pilares, e hoje em dia, e sempre foi, um dos grandes contribuidores para a balança comercial brasileira, trazendo enormes superávites. Se não fosse o agronegócio brasileiro, eu acho que a gente estaria numa situação econômica muito pior. Mas, além de falar de sofisticação, eu queria deixar meu recado final com relação à sustentabilidade financeira. Além da gente ter a sofisticação, buscar para trazer, não dentro da porteira, mas dentro das nossas empresas do agro, seja elas em que setores estão, o tema de sustentabilidade financeira. E para isso a gente precisa ter 5 tópicos que, na minha opinião, a gente tem que estar sempre na nossa mente. Primeiro, uma clareza na necessidade de capital futuro e seus prazos. Que capital a gente necessita, quais são os seus prazos e buscar os financiamentos adequados para financiar os projetos e capital de giro estrutural. O agronegócio brasileiro tem uma necessidade de capital de giro estrutural que acontece todos os anos. E a gente não precisa financiar isso a cada ano. A gente pode financiar isso de forma de longo prazo, uma vez que ele é estrutural e ele vai acontecer todos os anos. 2, permanente acesso aos mercados financeiros. A gente não pode cair na tentação de ir ao mercado financeiro só quando a gente precisa. Não, a gente tem que estar no mercado financeiro constantemente, aproveitando as janelas de oportunidade. Monitorar de forma constante nossos indicadores de capital de giro, de capital fixo e de endividamento. Ter um bom processo de governança. 4, manutenção de um nível de liquidez aceitável. A gente precisa ter liquidez para suportar vales em que, eventualmente, os mercados financeiros não possam nos dar financiamento. A gente precisa ter capital, ter liquidez para suportar esses vales. Todas as grandes empresas bem-sucedidas em administração ativa de sua dívida têm altos índices de liquidez. Isso é muito importante a gente manter na nossa cabeça. E, por último, manter um diálogo permanente com os financiadores, com os investidores e com o mercado de capitais, independentemente de necessitar de recursos ou não. A gente tem que estar sempre ativo e sempre na memória desses agentes financeiros. Então, para mim, esses 5 tópicos são os tópicos que nos dão sustentabilidade financeira juntamente com a sofisticação. Ok, Alfredo, Roberto, excelentes considerações.
Eu relembro de novo que nós, das MP, temos uma preocupação genuína com o agronegócio e essa discussão que nós tivemos aqui hoje é de suma importância. Quando o Roberto trouxe, eu não vou esquecer jamais, que o agro, eu acho que foi o Roberto que trouxe, que o agro, que a gestão, uma empresa morre todo dia. Né? Ela começa o dia, clareou o dia, ela nasceu o dia morrendo. Se você não estiver se atualizando, se modernizando, você está morrendo. E nosso papel é ajudá-los com informações pertinentes para que você esteja preparado para essa atualização, para essa renovação. Achei muito oportuno as discussões, agradeço muito Roberto e Alfredo, dou os parabéns para as pessoas que estão aqui, quase à noite, já anoitecendo, preocupadas com essas informações, preocupadas com o agro, preocupados com a gestão, preocupados com a área financeira. Agradeço demais a todos vocês e até a próxima. Boa noite para vocês. E torço para o Timão hoje à noite contra o Palmeiras, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Tá bom.